amigão síndico! Fala, nega síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Já convido a você que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, deixa o seu nome, deixa o seu estado. Cara, a vida é movimento, esse movimento nos ajude a propagar essa boa nova no universo condominial. Você que tá na rede SPTV, muito bem-vindo. Nosso programa acontece toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, nessa rede maravilhosa que é a rede SPTV, pro Brasil e pro mundo. E hoje estou muito feliz de recebendo aqui, do meu lado aqui, a minha amiga síndica. Rose, síndica, tudo bem? Tudo ótimo. Tô feliz. Aqui é o lado do bem. Eu gosto de ver o síndico do lado. Tem que ser o mais lado bonito, bem, né? Olha aí, tô te falando mesmo. Né? Lado E no do outro bem. lado oposto da nossa mesa, meu amigo Jorge. Alô, boa tarde, Thiago. E aí, tudo bom? Rosilene, a turma do estúdio tá lotado aqui hoje, gente. Boa Vamos até que tarde, rodar umas Jorge. cadeiras, viu? A coisa tá pegando aqui. Tem autoras aqui, escritoras de direito, síndico na prática. Se errar, você vai ser processado. Aqui, o único errado aqui sou eu, que não sou síndico, né? Do outro lado, olha, coloca como lado errado, não quer dizer você não. É só esse cantinho aqui, ó, o negócio dele que tá errado. E vamos lá então, bota pra mim agora. Gente, eu tô recebendo hoje duas advogadas maravilhosas, que é a doutora Maísa e a doutora Rose, desse projeto aqui maravilhoso, que é Temas Práticos para os Síndicos. Tamo aí, ó. Eu convido você a comprar, adquirir. Vou deixar aqui no rodapé o contato das doutoras para você poder adquirir o Brasil todo. E é um livro muito bacana. Hoje vamos ter dois temas interessantes. A doutora Maísa vai falar sobre obras nas unidades autônomas. Eu falei, deu certinho com o Jorge. Eu já gosto dessas coisas. Com certeza. E no segundo tempo do nosso programa vamos ter a doutora Rose falando sobre gerenciamento de risco. Então, Olha bora aí, começar nosso maravilha. programa, né? Eu já quero mandar um abraço para quem? Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, DSC Condominial, a melhor garantidora também do Brasil, Combate Editora, amiga Juliana, BSB Engenharia e o pessoal da rede SPTV. Cola com a gente que o papo é muito bacana. Então vamos lá, vamos começar com a doutora Maísa falando sobre obras nas unidades autônomas. Isso nem dá problema, né, Rose? Não, nem um pouquinho, né, doutora? Doutor, então vamos lá. O capítulo do livro você fala sobre isso, né? Exatamente. Então, qual insight você pode dar para os síndicos aí que tem essas dificuldades no dia a dia do condomínio? Porque o cara promete uma coisa E faz outra, né? Faz outra. E quer que você confie no que ele falou pelo WhatsApp, né? Ele não quer Isso. preencher nem a declaração básica. Eu vou fazer uma obra no dia tal que vai ser de trocar a bancada da pia. Porque Não, eu vou Aí eu relatar para vocês um caso. Aí, o Wagner é do mal, ele quer só polêmica. Todo quer polêmica. Ô, Wagner. Tô com morador, né? Começou tudo bem. Eu estou reformando meu apartamento. Primeiro dia, Thiago, vou ter que cortar aqui um negócio 5 horas da tarde. Falei, cara, ok, tudo bem, avisei os moradores. Segundo dia, Thiago, 5 da tarde. Falei, não, tu tá de sacanagem comigo, né? Primeiro, não tem ninguém morando no apartamento. Segundo, uma coisa é uma vez uma exceção. Agora, todo dia você tem que se organizar para atender aquele horário. Oh, desculpa, eu não sabia, eu não pensei por aí. Mas vamos lá, Maísa, fica à vontade aí. Né? Dá logo uns insights pra gente começar esse bate-papo maravilhoso aí. Queria agradecer primeiro a você pela oportunidade, né, por nos trazer aqui. O livro ele foi lançado no ano passado ainda e veio da comunidade Expert em Condomínios, né, que é uma comunidade que tem advogados hoje do Brasil inteiro. E nós temos vários assuntos no livro. Nós temos o primeiro passo para o síndico, ele acabou de entrar, o que fazer. Nós temos contratação de garantidoras, contratação de terceirizadas. Então, tem vários assuntos. E o meu assunto é obra, porque eu amo obra, tá? Olha aí. Tá, mas Vamos primeira lá, coisa, eu fiquei condomínio. curioso. Vamos lá. Na sua concepção, na sua experiência, qual o primeiro passo que o síndico tem que fazer ao assumir o condomínio? Eu acho que ele tem que fazer um check-up do condomínio. Olha aí. Verificar como que aquele condomínio está, inadimplência, previsão orçamentária. Checklist, né? Isso, um checklist que nem a gente faz. Cardíaco, quando a gente vai ir no médico, né, a gente faz vários exames. Da mesma forma, eu gosto de falar o check-up. Né? E aí, ali, quando ele vê o check-up do condomínio, ele vai dizer, olha, o que eu preciso fazer isso é agora, isso... Ai, desculpa. A urgência a urgência é essa, isso. A Exato. urgência é exatamente isso. Então, ele vai fazer um plano de ação. No plano de ação, ele vai ver o que é o mais importante e o mais urgente. Exatamente. E aí, ele vai indo Bem, e Rose, consegue lidar bem. Antes de entrar no tema dela, acho interessante. Para você, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer, desenvolver ali ao assumir o condomínio? O que você acha que tem que fazer?
É exatamente isso que a doutora falou. É ver como é que está funcionando o pulmão e o coração do condomínio. Né? E as pernas? Isso, porque condomínio não é só fachada. Não anda, né? Condomínio ele começa de dentro para fora. Né? Isso Então, aí. quando você assume, você precisa saber como que estão as instalações internas do condomínio. Como tá? Como que está Nosso livro as de instalações externas, que é na parte estrutural, né, se está tudo ok. Então, você começa ali de dentro e vai puxando. E vai é um novelo que, dependendo Bom do demais. condomínio... É grande, né? É grande. É grande. Um novelo Jorge, grande. e pra você, cara, o que você acha que a primeira atitude do síndico ele assumir? Cara, a gente deu uma masterclass agora, né? O pessoal quiser procurar lá no @condominial engenharia, ainda tem um link ainda. Quem quiser adquirir, está disponível. Acho que a Rose até comprou, né? Maravilhoso. Que é o seguinte, a gente ensina ali a partir do plano de gestão de obra, que é uma aula específica para isso, as doutoras comentam num livro com certeza sobre a NBR 16280 e os padrões que devem seguir. Então a gente ensina nessa masterclass a pessoa a criar um auto de vistoria. Ela vai conhecer a intimidade do condomínio, porque você que está aí que não é síndico e que fica lá botando um monte de defeito no síndico e BBB, bababá, será que você já caminhou no seu condomínio, conheceu todas as questões, todas as áreas do telhado, do reservatório, qual a dificuldade de administrar aquilo? Muitas vezes não. 90% de vocês que estão assistindo não fizeram isso. E muitos síndicos assumiram e não fizeram isso. Ele não conhece o prédio nos 4 cantos, horizontais e verticais. Então, ele desconhece uma série de situações. O que a gente ensina, né, com a orientação dos nossos advogados, da nossa experiência dos tribunais? Que o síndico ele é responsável pela gerência. Então, ele não pode ser ingerente. Como é que você vai, como síndico, administrar algo que você não conhece? Sim. Né? Não existe isso. Então, existe ali a fase do namoro. Você vai conhecer o teu prédio. Eu digo para o síndico que ele tem que fazer isso antes de ser candidato. Seria mais inteligente emocionalmente, estrategicamente, porque se ele vai fazer um comentário de oposição, ele tem que conhecer o terreno. Se ele vai dar continuidade ao que ele faz, ele também precisa estar consciente disso. Ele precisa ter os pés no chão para fazer o apontamento. Afinal de contas, ele é eleito através do próprio voluntariado. Ele é voluntário ao cargo. Ele é votado porque ele se colocou nessa posição. Então, as meninas, como autoras dos livros, advogadas, elas sabem que o juiz vê ele como um fiador, praticamente. Ele deu um passo à frente e falou, manda aqui, eu mato nos peitos e faço de voleio. Chegar lá, ele não sabe o que é a bola. Aí fica difícil. Então, essa parte que ele falou, assim, sobre a parte de iniciar, super importante. Auto de vistoria, que na minha visão como engenheiro, ele tem uma composição um pouco mais larga, que é, ele vai verificar a edificação, que ele está assumindo para gerir, depois ele vai ver a outra parte dessa edificação, que é o quê? A documentação. Então, pega lá de um ano para trás essa documentação e olha tudo como que está, faz uma prévia de um relatório, chama o conselho, apresenta, marca a primeira assembleia e apresenta para eles. Recebi dessa forma. No prédio, a gente ensina ele a fazer a fotografia de cima e embaixo, e aí tem as técnicas que só dentro da aula, né, gente? Ajuda a gente, vai lá na aula, tá bom? Vai pegar aquele auto, vai preencher com aquelas informações daquela forma, vai vir daquele ponto do condomínio e fazer um limpa com todas as fotografias, coloca o comentário de que é aquela área de cada parte do condomínio, vai ter meio que um relatório fotográfico feito pelo síndico, no seu mais natural possível. Recebeu a gestão, ele vai lá e faz isso. Já marca com o conselho, apresenta, marca a assembleia, apresenta como está. Assim também a gente ensina no outro curso um pouco mais avançado a fazer isso com as finanças. E, nesse momento, fazer a pontualidade de quando foram feitas as despesas. Por quê? É o mesmo prédio, o que muda é o administrador. Se esse aqui acertou 50%, estudando a gestão anterior, você vai conseguir pelo menos acertar 50%. E os outros 50% você vai identificar que está errado. Então, você vai criar um plano de ação, como a doutora falou, para corrigir isso pontualmente. Problemas. Você tem dificuldades para aprovar o uso do dinheiro na comunidade. Mas muitas vezes porque a comunidade não tem consciência do que ela tem necessidade. E aí você começa, vai embora. É, doutor, eu sou do povão. Então a primeira dica que eu dou pra vocês, minha dica é diferente. É papo popular. Não, é papo popular. É o seguinte, faz um culto ecumênico, acende umas velas, faz uma defumação e reza e vai na fé, irmão. Porque não é mole ser síndico, não. Vamos continuar com o nosso programa aqui, muito bacana. Agora assim, doutor, fica à vontade aí. Você esqueceu do terapeuta. Não, terapeuta. Primeira coisa, você vai assumir o condomínio, contrata o terapeuta. Depois você assume. Vamos lá, doutor. Então, fica à vontade. Vamos Vamos lá. entrar no seu artigo aqui no nosso livro. Sim. Ó, corta pra gente de novo, falar aqui de novo. Ó, temas práticos
para Síndico. síndicos, né? Baseado na legislação, que as meninas são Então, vamos lá, autoras da doutora. lei. Vamos lá, Baseado fica na à vontade. legislação. Fantástico. Só fazendo um comentário aqui ao que ele falou, E daqui que esse é meu. esse plano de ação, esse documento que você faz com a vistoria, né, é importante porque isso traz uma segurança para o síndico. Ele Sim. entrou e ele vai saber como comprovar como ele recebeu o condomínio. Exatamente. E muitas vezes os condôminos, eles acham que o síndico não está fazendo nada ali, porque eles não estão vendo. Então isso é importante. Sim, O síndico se atentar, né, para fazer essa documentação e mostrar para os condôminos que de fato tem sido feito o que precisa ser feito, né? O que é urgente e o que não é urgente também vai ser feito. E aí, quando a gente fala de obras, que eu adoro, como eu te falei, a gente tem as obras nas áreas comuns e nós temos as obras nas unidades autônomas. O nosso artigo, o nosso capítulo, ele é voltado para as obras nas unidades autônomas. Por quê? Porque, como vocês bem falaram, o morador ele quer fazer obra no apartamento dele, ele quer melhorar o apartamento dele, que não está errado. A gente quer morar bem, né? A gente quer ter uma segurança, um conforto. Só que aí, o que acontece? Ele não apresenta a documentação para o síndico daquela obra, ele não apresenta um plano de reforma da obra, ele não apresenta a RT, nada, e ele só manda no WhatsApp. É só meu direito, eu quero fazer e o pedreiro já está aí. E é tipo... o pedreiro mesmo. Não tem arquiteto, não tem engenheiro, é o pedreiro que faz tudo. É desse jeito. É exatamente isso. E aí esse morador, ele precisa comunicar ao síndico, precisa comunicar à administração primeiro. Por quê? Porque se ele está dizendo que ele vai fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo. E muitas vezes não acontece isso, né? Ele fala que vai fazer aquilo, mas ele faz aquilo e mais tudo. Isso. E aí uma obra que duraria 10 dias, dura 1 ano. Nossa. Né? Então a gente vê isso acontecer e às vezes ele é notificado, às vezes ele é multado e ele continua fazendo. No meu prédio mesmo, semana passada, a gente teve uma situação que eles estavam fazendo uma reforma de piso no apartamento e às 6 e pouco da manhã, o morador toque. Aí eu falei, não, gente, eu não acredito Nem que eu faz tô ouvindo barulho, isso. é só o martelinho, né? Aí eu mandei mensagem no grupo, como condômino, né? Eu falei, gente, ainda não são nem 7 da manhã e já tem gente batendo aqui. Aí o síndico pegou e falou, eu já notifiquei o apartamento tal, que para não fazer barulho antes das 9. Aí eu falei, cara, por que ele colocou o número do apartamento? Não precisava não isso pode, também. tem que Então o segurar síndico a onda. tem que ter esse cuidado também. Mas ele fez bem mesmo. Mas Tem que falar, porque você como morador, você pode também entrar em contato diretamente com esse morador. Sim. Mas aí tem aquela questão... Porque tudo joga pro síndico. É. Né, Rose? Mas é o síndico que resolve. Não, mas tem coisa que você pode resolver. Sabe, Jogou no grupo, aí viu aquela polêmica. Fulano de tal, isso é um absurdo. É não sei o que, morreu Juscelino Ai, com tem Michel, isso. não sei o que. Né, Rose? E entra essa outra parte também. Porque assim, começa o barulho, você não quer ir na porta do condômino, Isso. bater lá e dar a sua cara a tapa, não. Você liga primeiro pro síndico, Isso. pro síndico ir lá resolver. Então, no caso, né, quem está sendo incomodado poderia ir lá bater na porta e falar, olha, sua obra não está seguindo o horário, não. Então, vamos ver É o que coletivo, pode... né? Isso. Mas não, o síndico, aí o síndico tem que ir lá. Né? Então, assim, tem umas E coisas... ai de não ir, tá? E ai de não ir, ai de não ir. Isso. Então, assim, igual, né, cortando a doutora domingo mesmo, eu estava na minha casa fazendo almoço, 12h40, e começou a tocar o meu celular. E eu não atendi. Aí começou a chegar mensagens. A condômina reclamando de um barulho, que supostamente era uma obra. Não era só um condômino tocando aquele que não é uma bateria, Carrom. um instrumento que treina a bateria. E ele estava fazendo aquele toque. E ela se incomodou, era 12h40, então ela queria que eu resolvesse, porque era uma obra, que ela ia ligar para o CREA e tal. Aí eu consegui identificar a unidade. Não era mais fácil ligar pro morador que ligar pro CREA. Justamente, No Aí domingo. ele abriu, eu fui até ele muito solícito, me atendeu e falou o que estava acontecendo. Aí ele, estão reclamando? Eu falei, não, porque parece um barulho de obra. Ele, não é uma obra, eu estou tocando um instrumento. Ele até falou o nome Ficou lá. chateado, parece uma obra, o cara tá tocando. tocando música. É um aparelho praticável, né? Porque ele está praticando para tocar bateria. A bateria meio que isolada, Mas né? mesmo assim ela não aceitou, né? Aí eu conversei com ele, ele parou, daqui a 20 minutos ele voltou de novo.
Aí eu não voltei mais lá. E eles se resolveram de forma assim, não amigável. Amigável, né? Paz no coração. Eu lembro que no último programa a gente teve um problema de bateria Parecido, dentro do né? apartamento, né, gente? Bateria não é para apartamento. Doutora Maísa, então vamos lá, uma coisa que você falou que é interessante. Me ajuda. Documentação. Me Qual ajuda. documentação o síndico tem que exigir nesse momento de reforma? Então, a documentação seria o plano de reforma para saber o que vai ser feito, né, naquela unidade, e a ART ou RRT, que é a responsabilidade técnica do Isso. profissional, né? Precisa ter um Exatamente. profissional habilitado, que não é o pedreiro, que é que é um engenheiro ou um arquiteto, que ele tem a habilitação técnica para fazer aquilo. Isso. E aí, às vezes a gente fala assim, eu vou só trocar aqui o piso do meu apartamento, Só o piso. só o piso, coisa não pouca. precisa, o pedreiro faz isso, eu não quero gastar muito. Porque isso tem um custo, né? E a questão do custo não é um valor que você despende ali como despesa, de verdade. É um investimento. Você está lidando não só com a sua unidade autônoma, mas você está lidando com a estrutura do prédio inteiro. Sim. Então, você precisa ter esse cuidado. E aí, quando a gente fala disso, das obras de unidades autônomas, eu gosto de citar um ponto super importante, que é em relação à instalação do maquinário ali do ar-condicionado. Sim. Porque muitas vezes ele é feito de uma forma deliberada por qualquer pessoa. Inclusive pelo técnico do ar-condicionado E que não compressa tem. sempre, E né? compressa. Sempre compressa. E que não tem nenhuma habilidade técnica ali. Ele vai, parafusa e é isso. E essa semana passada saiu uma notícia falando que, por conta de uma instalação errada do maquinário do ar-condicionado, o prédio estava com problemas estruturais. Então, Sim. essa parte do maquinário do ar-condicionado também precisa da RT, também precisa do plano de reforma, porque ela mexe na estrutura da edificação. E o síndico, ele é o responsável pela manutenção da edificação. Então, ele precisa ter esse cuidado no momento que ele souber que existe alguma obra, ele precisa notificar aquele morador. Suspenda a obra e me transfira a documentação. Preciso dessa documentação, porque lá vai dizer quais os materiais vão ser utilizados, qual a empresa vai ser contratada para aquilo. O profissional técnico também precisa ser indicado, o material. Então, ele precisa ter esse conhecimento. E o prazo da obra, muitas vezes, quando a gente fala em obra, é o que a gente comentou. Uma obra que duraria 10 dias dura mais de 30, um ano, a depender, ele vai se alongando ali, fazendo outras melhorias no apartamento, e acaba que isso traz prejuízo para o condomínio se ele não estiver ciente. Então, fez a obra, o síndico tomou conhecimento, suspende a obra até que o morador traga aquela documentação necessária para que a obra siga. Não sei se você já passou por alguma situação assim, você comentou no começo que as obras delongavam muito, você já passou? Já sim. Várias vezes, né? Aí quando você fala que precisa da documentação, aí entra aquela questão de que nunca foi exigido, agora tem que exigir de mim. Sim. Aí é meio que assim, porque isso começou na minha gestão, né? Dessas cobranças, porque se eu entrego do condomínio o que eu estou fazendo, então eu também quero que eles entreguem das unidades. Claro. Mas antes não tinha. Sim, antes não tinha, mas agora tem que ter. Né? Então tem que ser assim. Tem que Exatamente. seguir regras e lei, né? Na cidade de Sertãozinho, que eu estava pegando aqui, eu vi essa reportagem, né? É uma habitação coletiva e um condomínio que chama Santa Maria, um condomínio grande, com mais de 20 torres, com até 6 pavimentos, e foi construído todo em alvenaria estrutural. E não só por isso, tá, pessoal, mas qualquer sistema de construção civil tem suas normas para se manter de pé. Ele precisa das regras da física, da matemática, dali para conseguir, ele usa a gravidade. Então, são leis naturais. Ele não vai obedecer o seu sentimento, ele vai obedecer a sua técnica. Então, o que a doutora colocou aqui é simplesmente o seguinte: lá no condomínio Santa Maria, na cidade de Sertãozinho, a EPTV colocou lá, acho que é Tocantins, né? EPTV. Tocantins colocou o seguinte: a moradora foi fazer uma reforma do apartamento e falou: vou fazer a reforma. Aí entrou. O síndico não se incomodou muito, ele falou que não teve comunicação, mas eu acho que é diferente a comunicação, né? E a gente, por ter o costume, a gente já sabe como que é o comportamento humano. Então entrou para fazer uma reforma, certamente não tem um escopo, não tem uma definição dessa reforma, você não consegue avaliar os parâmetros. Por quê? Você está numa reforma.
Troca o piso, eu troco. Aí o pedreiro, não, se a senhora quiser pintar a parede, botar um ar-condicionado, eu faço por tanto. Aí você fala, nossa, me deu a vontade de trocar o ar-condicionado. Aí a senhora quer fazer uma porta ali, aquele dia a senhora tinha comentado, a gente não fechou, mas dá para eu fazer, eu nem te cobro. Aí ela, olha, ele não me cobra, que maravilha, eu vou fazer agora. Então quebra a parede, bota o ar-condicionado e taca o pau. Quando você vê uma reforma de 15 dias, passa para 60, onde não tinha riscos estruturais, onde o risco era leve, era mitigado, era simples, era possível fazer talvez sem a RT, que eu sempre acho um absurdo. Mas existem os níveis de interferência, a gente tem que respeitar a condição de cada um. O comportamento humano é o seguinte, cada vez que está bom, você quer mais. Quando você sente potência para fazer, você quer fazer mais. Quando você sente que dá conta, que está legal, você quer mais, você empolga. E a obra é uma delícia de ser feita, né? Uma casa reformada, tudo novinho, piso trocado, iluminação, ar-condicionado funcionando, automatizado, olha só, luz, pá, acende, maravilha. É fantástico. Só que tem regras para se criar isso e tem custos que você não considera como custos, mas são. É concebível você fazer um prédio inteiro sem um engenheiro. Como na minha visão é inconcebível você administrar um prédio inteiro sem ter os padrões de engenharia. É uma obra que você não sabe fazer, é um preparo que você não tem, e é uma administração que você é obrigado por lei, como está no livro, a cumprir. Como que você vai cumprir normas e práticas de engenharia sem intimidade com isso? Então, o mínimo que o síndico precisa fazer é se preparar para isso. Eu acho que a leitura é super recomendada. Você vai entender a partir da lei quais são as obrigações. Não é só a gente da engenharia que vai ficar buzinando e você achando que a gente quer vender serviço. Não é isso. A questão é vender segurança. A questão é entendimento. É dizer que você comprou um patrimônio e esse patrimônio precisa de cuidados suficientes para gerir o patrimônio. E seu síndico muitas vezes não está preparado para isso. E você quer só fazer a reforminha do seu apartamento. A senhora lá de Sertãozinho mandou botar o ar-condicionado. O rapaz tinha que passar a rede frigorígena. Então você instala o ar-condicionado onde? Onde você tem parede externa para poder sair a evaporadora ou o shaft de passagem. Que você não vai botar a evaporadora dentro da sala, dentro do quarto e ligar, porque ninguém dorme. Então é inviável. Tem uma máquina de fora, tem uma rede frigorígena, que é tubulação de cobre ou de alumínio, que vai alimentar a evaporadora para liberar o ar frio. E a pessoa cortou a alvenaria inteira até chegar onde a evaporadora ficaria para ventilar o ambiente. E no que ele fez isso, ele cortou toda a alvenaria que é estrutural, é autoportante. Por que chama autoportante, gente? Tem coisa básica aqui de engenharia. Ela é autoportante do próprio peso. Porque no sistema tradicional nós criamos o esqueleto, as lajes, e aí fechamos os vãos com alvenaria, com tijolinho. Essa é a vedação do imóvel. Quando você olha para a tecnologia de construção, que não é nova, tá? Não é nova, a alvenaria autoportante não é tecnologia nova. Vocês já viram uns prédios aí para São Paulo, Rio de Janeiro, que as paredes são bem largas? Sim. Ela é autoportante. Ela é larga o suficiente para suportar o peso até o último andar. E à medida, que é engraçado que antigamente a técnica era outra, e à medida que vai subindo, a parede vai ficando mais fina. E antigamente se reclamava da temperatura. Quem morava lá em cima passava mais frio do que passava aqui embaixo, porque a parede de proteção é mais estreita. Com o advento da tecnologia, as paredes ficaram uniformes, o que mudou foi o material e a estruturação metálica passa dentro dos blocos. E ali você tem verga, contra-verga, pilares que ficam embutidos dentro da parede. O rapaz cortou tudo isso para passar a tubulação. Ou seja, na nossa visão como engenheiro, ele fez um corte. Pum. Alterou. Ali você ficou o quê? Com deslocamento horizontal a favor da movimentação da estrutura. Então o prédio corria risco. Teve um engenheiro lá que deu entrevista, parou a obra, tirou todo mundo do prédio, se não me engano, 84 pessoas saíram do bloco. Porque uma pessoa foi botar um ar-condicionado, que é uma coisa simples, né? Sem poder, e sem técnica e sem capacidade técnica para isso. Porque, pessoal, pega comigo, o pedreiro é formado nos canteiros de obra. A evolução do pedreiro é com o tempo de vida, não é acadêmica. Ele entra como ajudante, porque ele precisa, porque o pai trouxe, porque o primo trouxe, porque alguém precisou, porque ele bateu na porta e conseguiu a vaga, é mérito dele. E ali ele de ajudante aprende a fazer massa, aprende a usar um EPI, um capacete, um talabarte, aprende a mexer massa, aprende a carregar cerâmica, ele aprende a colocar cerâmica, fazer pequenos recortes. A partir do momento que ele consegue colocar peças inteiras, fazer paredes inteiras e tudo, ele passa a ser o meia oficial. Né? Em vez do meia colher, que é o ajudante, ele passa a ser o ajudante profissional do pedreiro. Depois ele passa para pedreiro. E à medida que vai tendo experiência, ele vai virando mestre de obra e tudo. Mas ele não tem, olha bem, formação acadêmica para calcular a movimentação de estrutura.
movimentação de massa. Ele não tem ainda a formação para intervir com segurança nos sistemas construtivos que compõem seu patrimônio. Então não existe qualquer discriminação com o pedreiro. Uma coisa tem um advogado que tem um OAB que estudou para isso. Se ele é bom ou ruim, ele tem o direito de abrir processo. Se ele é bom ou ruim, ele vai ganhar ou perder causas, né? Mas o pedreiro não tem a formação nem para ser bom nem para ser ruim. Ele vai ser bom na prática, naquilo que você está vendo, assentar uma cerâmica, etc. Mas a análise de risco, você vai passar para quem a análise de risco do seu prédio? O pedreiro? Pois é isso que você faz quando você contrata a reforma do seu apartamento dentro de um prédio que foi pensado na engenharia e coloca o pedreiro para cortar onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Então você tirou o mérito da edificação por completo e trouxe para uma pessoa que é do operacional a responsabilidade de manter aquilo de pé. Ele não vai manter. Ele vai fazer rapidinho o que ele tem que fazer e vai embora. Que é o problema dele, né? Eu sempre falo isso para o serviço aí, né? Você vai e já fica, o problema é nosso. Os caras é chato, não. Isso é chato. Ô, doutora, vamos lá, outra coisa que é importante. E nesse caso aí, a pessoa não seguiu o básico, né? O básico. Se a pessoa, por exemplo, você falou, fala alguma coisa, eu vou fazer o piso e está fazendo mais coisas. Como é que o síndico pode agir nesse caso? Porque a gente não está vendo. Né? Que parâmetro legal a gente pode utilizar para parar essa obra? Você falou, no caso, pode multar. Como é que a gente pode lidar com isso? O que acontece? Quando a gente fala das obras na unidade autônoma, que são os apartamentos, nada mais que isso, o síndico ele precisa receber essa documentação inicial, né, de acordo com a NBR, que acho interessante a gente falar, 16280, que traz esses parâmetros de segurança da edificação. E aí ele não só recebe essa documentação, como ele também precisa fiscalizar. Então, o síndico vai analisar aquela documentação? Não, porque ele não tem capacidade técnica. E aí entra a figura do engenheiro, a figura do arquiteto para fazer esse trabalho. Né? E aí a fiscalização também precisa ser feita por esse engenheiro e arquiteto do condomínio. Ah, não, mas o engenheiro e o arquiteto do morador que está fazendo a reforma, ele já me garantiu que está tudo certo. Tá bom, lógico. Então. Tudo bem, então não precisa fiscalizar, né? Olha, tá tudo certo. Ele quer continuar a obra dele. Você acha que ele vai falar, não posso trabalhar? Exatamente. Olha, então é importante que o condomínio tenha esse profissional habilitado, que trabalhe para ele, que veja essa documentação se está ok. Está ok a documentação? Pode iniciar a obra. Tá, vamos iniciar a obra, mas o condomínio vai fiscalizar aquela obra. Então, a fiscalização precisa existir. Por quê? Porque se acontecer isso que você está falando, começou a fazer a troca do piso, depois já abriu uma porta, depois já fez uma cozinha americana e aí mexe com a estrutura. Então, é preciso ter essa continuidade da fiscalização. E se o síndico souber que houve uma alteração e que não foi comunicado ao condomínio, aí entra a questão da responsabilidade. Porque aí ele se omite de agir e traz a responsabilidade para ele. Porque a partir do momento que ele sabe, ele precisa tomar uma providência. É uma obrigação, né, de vocês como síndicos cuidar da edificação. Então é preciso isso. E o síndico não pode ficar calado, né? Ele tem que falar. Ou ele concorda, se ele for lá e não falar nada, ele concordou tacitamente. Então, vamos Olha lá. aí, não precisa nem tem falar. Tem pergunta para umas partes, né, Rô? Vamos lá. O que me chamou a atenção, por exemplo, o cara falou que a obra é 10 dias. Tá no 11º dia. Pode multar? Então, aí tem caso a caso. Aí vem depende do advogado. Pipocou. Pois é. Eu acredito que tem depende do advogado. Por quê? Porque quando a gente fala de construção civil, tem outras questões envolvidas. Eu já trabalhei no jurídico de uma construtora. Então, eu sei que tem o caso fortuito, a força maior, às vezes vem as enchentes, como está acontecendo no Sul. E aí isso impede que aquela obra tenha concluído no dia, né, no dia estabelecido. Só que aí vem o caso a caso. Se você vê que é uma justificativa plausível para a obra não ter concluído, tudo bem. Aí você dá um prazo a mais. Mas quer dizer que você vai dar mais 30 dias? Não, porque está faltando só os acabamentos. Então, vamos dar mais 10 dias, mais 5 dias para finalizar. Mas, caso a caso, com certeza. Outra coisa, questões jurídicas. Como é que o síndico pode atuar, então? O cara está fazendo algo de forma que não está aí na RT dele, por exemplo, no projeto de reforma. Como é que vai lidar juridicamente? Depois vamos passar aqui para a parte da engenharia, mas vamos lá, a parte do direito. Notifica como é que funciona. Aí a gente notifica esse morador por meio do jurídico, né? É importante para o síndico ter esse conhecimento de que o jurídico é importante e o profissional, o engenheiro, também é importante quando se trata de obras. Porque eles vão atuar junto com o síndico para trazer uma segurança ali na atuação dele também. E aí a gente notifica esse morador
multa o morador. Não resolveu, a gente entra com ação judicial de embargo de obra para suspender a obra. A gente pode impedir a entrada de material nos condomínios. Os prestadores de serviço também podem ser impedidos de entrar, desde que ele regularize tudo. Ele apresentou a documentação, está tudo certo? Ok, pode continuar a obra. Mas não apresentou, a gente pode ter esse tipo de atitude de impedir a entrada de material, de prestador de serviço e, em último caso, entrar com ação judicial, no caso, embargo judicial, né, para que a obra seja suspensa. E notificar, né, doutor? Você pode notificar como sim. síndico, como autoridade do condomínio, diante da sua responsabilidade de risco, Sim. você notifica que, por descumprimento nas informações sobre a obra, por um aumento de risco no descumprimento disso, você notifica a suspensão imediata da obra até que sejam esclarecidos os pontos onde o síndico tenha segurança para permitir a continuidade. Ele faz isso no descumprimento de cronograma, no descumprimento de atividades e quando ele modifica o escopo da obra. Por que isso? Porque ele toma a decisão de autorizar a obra em cima do risco que a obra representa quando ele apresenta o escopo. Você define o objeto da obra. É o piso da sala, a parede do quarto e o ar-condicionado. Ponto. Ali você tem um mapa de risco. E ali o síndico, como a Rosilene, se sente capaz de autorizar aquela obra daquele jeito. Se a pessoa vai mudar, por exemplo, a parede da cozinha ou aumentar a varanda e ela sente que aquilo ali ela não consegue de imediato autorizar ou aquilo não está por escrito, o que pode fazer? Ela pode, no e-mail de comunicação, pedir para que seja suspensa a obra, que coloque aquelas atividades no papel e reenvie a documentação do plano de obra, Sim. do plano de gestão de reforma. Se não for feito isso, ela notifica a suspensão da obra até que seja regularizado. Exatamente. Né? Porque a responsabilidade da estrutura maior é dela e o apartamento obedece à estrutura maior. Não é a estrutura que obedece ao apartamento, entendeu? Vamos lá, perguntinha que não quer calar. amigo Rose. Pode denunciar no CREA? Pode denunciar onde você quiser. Tem que denunciar, inclusive. É porque assim, não é porque eu gosto que denuncie, tá, pessoal? Na verdade é porque a denúncia nos órgãos de fiscalização são instrumentos de gestão. E se você está pleno nos seus direitos, está cumprindo o que deve ser feito, você não tem por que se esquivar de qualquer fiscalização. Certo? Vou dar um exemplo para você. O síndico muitas vezes se esquiva de chamar o corpo de bombeiros para atualizar o sistema de combate a incêndio. E qual é a justificativa que ele tem? Vai ficar caro. Perder o seguro é mais barato? Correr o risco de vida é mais barato? O que é mais barato para você? Ficar na zona de conforto, de reduzir uma taxa ordinária que normalmente está suprimida, não cumpre com a sua função principal. As pessoas confundem, Thiago. Você está confundindo aí, meu amigo, taxa de condomínio barata com taxa de condomínio suficiente. Se a taxa de manutenção não é suficiente para o seu prédio, você vai ter um prédio capenga, sem condições de se manter a longo prazo. Então você não está escolhendo o melhor investimento do seu dinheiro. Tá? O que você tem que fazer é cobrar do teu síndico que ele tenha um plano de manutenção atualizado e que a taxa ordinária seja comprovadamente suficiente para a manutenção do condomínio. A outra coisa é que você quer reformar seu apartamento e você não quer correr risco. Eu estou aqui parede a parede com a doutora, estamos reformando. Eu quebro o pau daqui, boto o martelete, rompo. Do lado dela tem a minha parede, já é a vida dela. Olha bem, não é a casa dela, amigo, é a vida dela, é a segurança dela. Se ela for fazer uma reforma, o que eu faço? Eu que não me importei com a documentação, liga para o síndico. Olha, não é possível, a pessoa está aqui do meu lado. Mas quando eu estou na minha reforma, não é possível, a pessoa não me deixa reformar o meu apartamento. Não é isso. O síndico vai ter um papel de liderança nisso, sem interesse em qualquer uma das partes, mas no protocolo de segurança, que é a obrigação dele, a administração do patrimônio. E aí o critério é o mesmo para todo mundo. Então, se você promete para mim que vai fazer uma obra de reforma do banheiro, eu, como síndico, autorizo aquilo. Sim. Se você muda isso, você não está sendo correto com sua posição e o risco é meu. Então, eu, como síndico, tenho o direito jurídico de suspender a sua obra até que você apresente a documentação correta. Eu, como responsável, avalie aquela obra e eu autorizo você continuar ou não. É o básico. É o básico. É o básico. E aí, Rose? Quer ser síndica ainda? Continuar sendo síndica? Reeleita? Sim. Não é moleza não, né? Não, não é, mas quando você assume todos os riscos, né? Então, Olha aí, tá muito bom. você assume todos os riscos e tem que assumir, estudar
para aprender Muito bem. se defender dos riscos. Né? E outra coisa importante, né? Gerenciar pessoas. Acho que Isso, o engenheiro tá para ajudar, o advogado tá para ajudar. Isso. Às vezes o síndico quer abraçar o mundo sozinho, carregar um peso que não precisa carregar. Né? E se arriscando, né? O que a doutora falou. Hoje eu consigo enxergar que dentro de um condomínio nós precisamos de um jurídico e um engenheiro. Eu acho que é básico, né? Isso é o básico. Nem O que seja no básico. WhatsApp para tirar uma dúvida. Isso, Né? Tem, porque não é necessário. Então você já tem essa clareza, né? Isso. Você, como síndica profissional, já tem essa clareza. A gente tem muita dificuldade com o síndico morador, né? Eu o síndico acho morador, ele que tem mais todo o morador perfil do deveria morador. ter um livro desse na cabeceira da cama dele a partir de hoje. Não é verdade? Eu faço votos que vocês comprem muito. Isso. E outro, quando você comprar, que você lê, manda uma mensagem pro pessoal e agradece. Porque esse tipo de trabalho, não dá dinheiro, cara. Não tem dinheiro envolvido nisso. Isso é distribuição de conhecimento. O que as pessoas ganham é porque elas escreveram isso e ela vai estar na sua memória. Então, se você mandar uma mensagem agradecendo cada mensagem dessa que vai ajudar milhares de pessoas, você já está fazendo o suficiente e muito mais do que a maioria faz, tá? A Rose, a gente conhece, já prestei alguns serviços para ela no condomínio. Será a minha próxima aquisição, engenheiro. A próxima aquisição o dela. engenheiro, porque esse ano foi o jurídico. Foi o ano jurídico. que vem vai ser jurídico Ó, e engenharia. Então, por que você quer contratar um engenheiro? O que te levou a fazer essa Porque cara? Vou contratar um engenheiro. Quanto o caso do reservatório para Porque, ele. assim, o condomínio é um condomínio antigo, é um prédio de mais de 40 anos, que tem muito o que fazer. E, assim, para ser feito, precisa-se de um engenheiro, porque não são coisas pequenas, são coisas grandes. Agora mesmo eu estou com problema nos reservatórios de água, que foi feita uma impermeabilização mal feita. E o Diógenes foi lá, laudou, a empresa meio que está se esquivando. Entendendo que não é daquele jeito. Entendendo que não é daquele jeito. E, enfim, né, hoje o Diógenes conseguiu me fazer entender que é melhor deixar a empresa ir e a gente vai fazer do início. O que Vamos aconteceu começar lá? do zero novamente. Explicar para vocês em 2 minutos o que aconteceu. Ela contratou a empresa foi bem até numa certa parte, mas a empresa não tem preparação para lidar com sistemas de impermeabilização. E acontece muito com você também. Aquele rapaz que vai lá e impermeabiliza tudo num dia só, você já sabe que não dá certo. A camada de impermeabilização de reservatórios hoje, com material de menor prazo, ela tem cerca de 2 horas de secagem. Então, antes disso, ela tem toda uma orientação no próprio embalagem do material, na própria embalagem tem dizendo como preparar e qual a norma que tem que ser seguida. Então a pessoa vai lá e prepara mal porque está com pressa, recebe às vezes na diária porque não tem vínculo de trabalho com a empresa, não tem uma técnica, não é capacitada nem especializada, e ele precisa vender, gente. Ele vai vender. Ele vai falar, só quer que eu impermeabilize, impermeabilizo. Eu sei fazer, trabalhei muito isso, mas ele está com pressa. Hoje mesmo ela mandou os vídeos do rapaz falando, foi hoje não, foi antes de ontem, né? Foi. Mandou os vídeos falando do rapaz e ele foi toda a boa vontade do ser humano, mas ele não tem preparo para trabalhar com aquele sistema. Como que a gente vê isso? Na aplicação dele já ficou alguns pontos escorrendo e ficou alguns pontos secos. Qual que é a diferença? Porque quando está escorrendo, é porque teve um excesso muito grande do material, porque o material é pastoso, ele não é totalmente liquefeito. Ele é uma tinta grossa, vamos colocar assim. Então não tem por que ela escorrer na parede, fazer risquinhos, né? A outra situação é que ele deixou passar um pouco do tempo do material. Por quê? Porque tem pontos que ele foi aplicando no material que você vê partículas sólidas. Então veja bem, você tem momentos em que ele está escorrendo porque está muito úmido, está muito fluido, e você tem pontos que não está dando fluidez porque tem pedaços sólidos. O que você viu? Que não foi bem aplicado. E não foi bem aplicado por quê? Porque na preparação foi ruim. Então as camadas seguintes vão seguir aquela má qualidade. A segunda questão é que ele aplicou a mão de obra 3 vezes já no mesmo local e com menos de 15, 20 dias começa a descascar de novo. Então a impermeabilização ela é passada uma mão na horizontal, uma na vertical e uma na diagonal, seja de cima para baixo, de baixo para cima. 3 demão, uma camada, 2 horas de descanso. Próxima demão, Mesma coisa. cruzada, reta, vertical. Uma camada mais 2 horas de descanso. Então, em um dia de trabalho, ele precisa de 4 horas de descanso entre 2 demãos. Com mais 2 horas de cada demão que ele está aplicando ali, ele só consegue fazer no máximo 2 camadas em um dia inteiro. São Quando 7, ele né? chega 8 da manhã, faz às 3 e vai embora, você põe água no outro dia e vai descascar. Verdade.
Entendeu? Não deu tempo do material amadurecer. Você quer ver onde acontece isso? Com as empresas menos preparadas e as pessoas não sabem? Argamassa. A argamassa tem que descansar por cerca de 20 a 30 minutos, depende do fabricante. Mas se você pegar o manual do fabricante e olhar, tem que descansar. Que dia que vocês viram um pedreiro deixando a argamassa descansar? No saco, dentro do saco. Não tem. Não tem. Aí o que acontece? A gente vai para o tribunal com a doutora fazer uma perícia e tudo e coloca lá assim, provavelmente a argamassa não teve tempo de descanso adequado porque ela não tem a taxa de aderência necessária para a garantia da fachada. Por isso que a fachada está se degradando antes dos 3 anos iniciais da garantia. A empresa questiona e você ganha. Porque você fez a fiscalização. Mas a maioria dos condomínios não tem engenheiro. Não. Né? O que a gente faz? Nós criamos um grupo, que você entra lá no @condominial engenharia, grupo de fiscalização de obra, onde os advogados tiram dúvida, onde o pessoal faz pergunta, onde a gente tira dúvida com os advogados, os síndicos estão lá para responder. E tem síndico aprendendo de um tanto que você faz uma pergunta, a Rosa está no grupo, você faz uma pergunta dentro do grupo hoje, o próprio síndico responde. Tá nessa lei aqui que o professor falou na aula tal e o engenheiro fulano e o ciclano e passei por isso no meu condomínio. Você vai ver a pessoa do Paraná. Você vai ver ela é da Paraíba, depois é de São Paulo. Né? O pessoal da SPTV aí, um abraço para vocês que estão sempre aí. Então, esse tipo de fomento, né, ele traz muitos ganhos secundários para quem está nas comunidades. E eles aprendem a fazer essa questão. Resumo. Acaba tendo a maturidade que a Rosa está fazendo. Ela não tem o dinheiro hoje para ter engenharia e direito, mas o ano passado ela não tinha direito, ela tem. Também ninguém te engana, né, Rosa? E o ano que vem ela vai puxar para a taxa ordinária dela, são 36 unidades só, né, Rosa? 25. 25 só. E ela vai puxar para esses 25 entenderem que na taxa ordinária tem que ter o custo de planejamento de engenharia. É isso. E o papo muito bacana, doutor. Então vamos lá, que daqui a pouco tem o segundo tempo aqui. Tem o segundo tempo hoje. A doutora Rose, né? A doutora Rose. Dá então um apanhado final, dicas aí, conselhos você pode dar nessa questão de obras e unidades autônomas para os síndicos aí. Eu acho que agora os síndicos e os moradores podem estar com dúvidas do que pode ser feito dentro da unidade autônoma que não precise de um engenheiro ou de um plano de reforma. E aí a gente traz a questão da pintura, né? A pintura não precisa de um plano de reforma, não precisa de um engenheiro acompanhando, a mudança do gesso também não precisa. Então, e lembrar também para os moradores que, como ele bem comentou, não é fazer do jeito que você acha que tem que ser feito, porque é a sua casa, porque você comprou, porque você é isso e aquilo. Não, você comprou um apartamento e você convive com outras pessoas. Você precisa seguir as regras daquele lugar. Se você não quiser seguir regras, saia da sociedade. A sociedade é feita de regras, não só o condomínio. Mora sozinho. More lá. A gente sempre manda o pessoal morar em casa aqui. É morar em casa. Mas até em casa tem problemas. Vizinho, né? Mas aí você não precisa pedir autorização, entendeu? É diferente. Sem pedir autorização, aqui exatamente. O que ela está explicando com muita clareza é que é o seguinte, o seu imóvel ele é dependente da estrutura do condomínio. Isso. Você não vai ter uma regra especial. A regra é do condomínio e dentro daquilo que não afeta o condomínio, a regra é sua. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. Por isso que eu sugeri, né? Que os condôminos tenham o livro. Por quê? Quando você vai lá e coloca, precisa disso. Não, mas você tirou isso de onde? Você leu isso aonde? Qual a lei que fala isso? Qual a lei que fala isso? Qual a lei que tem isso? Então, cada um tendo ali de cabeceira, não vai mais questionar, né? Exato. Ele vai entender que ele precisa fazer, porque é lei. Temas Então, eu práticos para os síndicos. Exatamente. Doutora, fala do seu Instagram aí, onde a pessoa pode adquirir esse livro maravilhoso, os temas práticos para os síndicos. Hoje o livro está esgotado na editora, então vocês só conseguem adquirir conosco mesmo. Olha aí. E aí você pode ver lá no Instagram adv.maissamota. Pode falar comigo no direct, tem um link também com o meu WhatsApp. E a gente fica à disposição, né? Como a Rose falou, é um livro de cabeceira, porque realmente que a gente quer trazer conhecimento para o mercado. Para você morador, para você que é síndico, conselheiro, todo mundo sai ganhando quando a gente dissemina o conhecimento, né? E mais uma vez agradecer, Tiago, agradecer vocês. Doutor, eu que agradeço pela participação, pelo tema. Fica aí, corta pra mim, amigo. Vamos fazer a troca de banco ali, ó. Pessoal, então fica aí, ó, temas práticos pro síndico. A doutora falar sobre essa questão de obras e vamos falar agora sobre gerenciamento de crise
com a doutora Rúbia. Quero mandar um abraço pro pessoal do Cicobi da F1000, melhor agência do Brasil, dessa condominial, que é a garantidora, que é uma ferramenta de fluxo de caixa muito interessante, que dá tranquilidade para os síndicos também. Temos a BSB Engenharia, que é amigo de Diógenes aqui. Não posso esquecer da Combate Extintores também. E mandar um abraço da rede SPTV. Toda segunda-feira, nosso encontro marcado, 19, 20 horas, para falar de condomínio. Condomínio é papo popular, várias pessoas moram em condomínio. E o que a Rose falou, acho que você que mora em condomínio, se atente mais, adquira mais conhecimento também. Ah, não sou síndico, mas é o seu patrimônio. Você também faz parte disso. Colabore com o síndico no dia a dia, no comportamento, nas ideias e no insight também. E você tá no YouTube? Pô, nos ajuda isso aí, não ajuda, né, Rose? Se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá, tem mais de 2.000 vídeos para ajudar você, amigão síndico, a ter noites tranquilas de sono, através de duas coisas importantes, né? Isso. Uma, adquirir conhecimento, e a segunda, criar vergonha na sua cara e praticar. Eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. E vamos no segundo tempo aqui com um papo maravilhoso. Vamos recebendo agora a doutora Rose. Tudo bem, doutora? Como é que tá a senhorita? Tudo bem. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Feras aí do mundo condominial. Já sigo você, faço parte dos seus grupos, viu? Que maravilha, que legal. Sempre fico ouvindo os bate-papos e é bem interessante, é bem isso mesmo, né? O conhecimento ele precisa ser expandido, né? Disseminado. As pessoas precisam entender por quê do que acontece ali dentro do condomínio, por que está sendo cobrado, né? Sim. Então é importante o conhecimento, o acesso à informação. E esse trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso nesse aspecto, porque traz essa clareza e esse conhecimento para as pessoas. É muito bom. E o tema que ela aborda, brilha nosso olhinho, Rose. Qual que é? Gerenciamento. Você tem crise no seu condomínio? Não. A todo momento, né? Nossa! Tem gente, né? Quando ela falou, foi assim, hoje eu vou aprender. Igual eu falo, estou aqui há 10 anos fazendo isso aqui praticamente, e todo dia eu aprendo alguma coisa. E é essa questão de estar sempre nesse olhar de aprender mesmo, né? E praticar. Doutor, então vamos lá. Como é que vai gerenciamento de crise nos condomínios? Bom, o livro ele traz esse tema, né? Pontuando alguns aspectos que podem ser motivos de problemas dentro do condomínio, né? E aí foi interessante que vocês falaram bem no início da live essa questão do diagnóstico, né? Do síndico ter esse primeiro olhar quando ele entra no condomínio. E é por aí que você começa a gerenciar uma eventual crise. Evitar, verdade, né? Porque hoje a gente tem uma realidade de síndico que vive apagando incêndio. Sim. Né? E para você não ser um síndico bombeiro, você precisa entender o que é o condomínio e como estar aquele condomínio naquele momento que você entra. Então, assim, nós trazemos alguns aspectos, né, que são temas e pontos importantes, que é importante o síndico observar assim que ele assume, né, a sindicatura, assim que ele entra no condomínio, quais são os aspectos que ele precisa observar. E aí começa, né, previsão orçamentária, é uma previsão orçamentária que está de acordo com a despesa do condomínio? Né? Será se ela traz todos os pontos de risco, né? E aí a gente pensou na inadimplência antes de fazer uma previsão orçamentária, né? Pensou no passivo trabalhista que eventualmente o condomínio possua antes de fazer uma previsão orçamentária. E aí você tem, todo ano, no início do ano, você tem reajustes, né, das concessionárias de água, de energia. Foi pensado nisso no momento de fazer a previsão orçamentária? Né? Você pensou no reajuste salarial dos seus empregados, que é previsto na CCT todo ano, também no início do ano? Então, sempre quando você vai realizar essa previsão orçamentária, você tem que ter essa visão. Né? Então, você precisa visualizar o que tem para vir. Antever, né, que a gente fala. Exatamente, antever os problemas para você ter uma gestão eficiente. E aí, aqui a gente está falando de previsão orçamentária, mas são em todos os aspectos do condomínio. Né? E aí entra um plano de manutenção preventiva, né? Entra a questão de você ter um jurídico eficiente, porque você precisa analisar os contratos que existem no condomínio e ver se eles estão de acordo com a necessidade e a realidade do condomínio, porque a gente sabe que tem condomínio que tem contrato que não serve de nada. Serve de nada. Né? Que, na verdade, é um custo para o condomínio desnecessário, que, na verdade, não está trazendo benefício nenhum. Vou complementar contigo agora, porque, assim, tema muito importante das meninas. E o que acontece? O mercado adquiriu uma prática em cima de uma deficiência, que era o pessoal falar, não tem dinheiro para o advogado, mas tem para a contabilidade, porque se não pagar o imposto do jeito certo, o condomínio fica penalizado.
Agora, o que é a questão de você pagar o imposto de um jeito errado, diante de você cometer erros cruciais na gestão do patrimônio, onde você é responsável? Então, cá para nós, né? É mais importante para o condomínio hoje ter um advogado do teu lado para fazer as coisas corretas, inclusive opinar nos impostos, do que ter a contabilidade passando ali. Mas o ordenamento jurídico brasileiro tornou obrigatória a contabilidade para todo o CNPJ do país, né? Inclusive com pagamento de 13º, que eu acho que é um absurdo isso daí. Tá? É a única empresa no país que é obrigada por lei a pagar 13º para outra empresa. Ou seja, o condomínio paga o 13º da contabilidade, que é um CNPJ. Mas Já parou para pensar nisso? É obrigado por lei? É praticamente obrigado. Não, Onde até eu conheço. Tem muitos administradores que não Né? cobram mais, não. Aí acabou que com essa questionamento, acabaram tirando o 13º, mas até um tempinho atrás você era obrigado a pagar. Doutora, vamos lá, eu abri muito. aqui e achei E- muito interessante. Quer concluir? Não, Pode é ficar que à eu ia vontade. puxar junto com a ideia dela sobre a questão de risco, porque ela está falando da questão da previsão orçamentária e o pessoal, risco de ser, tudo é emergência, tudo é taxa extra. E não é assim, pessoal. A questão é, o seu condomínio está preparado para a administração? Tá. Então ele tem uma prevenção de risco, uma prevenção de gasto, uma estimativa para o próximo ano. E o que ela está explicando assim? Que você vai lá e quer dar o aumento do salário mínimo para a sua taxa ordinária. E você não olhou para o todo. Você olhou manutenção, você olhou seguro, você olhou as próximas manutenções. Quer ver um exemplo? A manutenção da fachada não está prevista? Desde quando existe a fachada? Sim. Não é assim? Por que a maioria das manutenções de fachada são feitas com taxa extra? Porque não é colocado, Você tem né, alguém? na previsão orçamentária. Porque não colocam. Mas não Exatamente. colocam não porque não existe. Não colocam porque não estão preparados Para isso. para fazer a gestão corretamente. É E uma é disso que ela está política, né? falando. É uma política. Agora, tem uma diferença jurídica que vocês vão entender agora. Porque eu passo por isso nos tribunais constantes. Quem paga a taxa extra é o dono. Quem Isso. paga a ordinária é o inquilino. Quando o inquilino está pagando uma taxa ordinária que não é suficiente para a manutenção completa do condomínio, o dono é penalizado. Eu não penso dessa forma, mas isso é para outros programas. Vamos seguir o doutor tá no livro aqui, que é muito bacana. Temas práticos para os síndicos. Vamos lá, doutora, dentro do seu capítulo que é interessante, que eu abri aqui um tema que é importante para nós, Rose. Como lidar com conflitos entre moradores. Você escreveu sobre isso aqui. É um dos pontos que a gente aborda, porque é um dos pontos que gera crise dentro Problemas, do condomínio, né? né? Muitos Problemas. E assim, eu sempre bato numa tecla, sempre quando a gente está falando sobre conflitos e sobre problemas com moradores, que uma administração transparente e uma comunicação efetiva por parte do síndico, ela resolve muito problema. E é uma das formas que você evita conflito. É exatamente nessa comunicação. Uma comunicação não violenta e efetiva. Porque a questão o condomínio, o condômino, ele conflita com o vizinho por quê? Pelo barulho, né? Pela utilização da vaga, porque a área de lazer que não está sendo, né, utilizada corretamente, a obra. Mas ele sabe as regras do condomínio? Né? Isso foi comunicado de forma eficiente. Né? Então, eu acho que é um dos pontos mais importantes numa gestão, é a comunicação eficiente. Se você comunica de forma eficiente, você traz as regras de forma efetiva para o condômino, você tem a política de trazer todo mês, que seja, né? Você sabia que no regimento interno, né, é proibido isso, aquilo. É um lembrete, né? É um lembrete, porque muitas vezes a pessoa acabou de entrar no condomínio e ele não sabe. Realmente ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe que o horário Exato. de mudança é no sábado, só a partir das 2 da tarde. Exemplo. E aí o que acontece? O vizinho fica incomodado, liga para o síndico acaba tendo que aplicar uma multa ou uma advertência, mas ele nem sabia. Então, assim, é uma forma de evitar o conflito, a comunicação. Você quer ver o tanto que esse... Eu quero ver eu quero saber, Rose, do seu ponto de vista. Né? Porque sempre assim é o síndico. É, o Eu não síndico. sabia. Eu não tinha obrigação de perguntar. Pois é, então assim, é por isso que assim, lá no condomínio, quando mudou um condomínio ou algo, quando um chega, ele já chega recebendo o regimento interno e Já a chega recebendo a multa, convenção né? do condomínio. Olha Para aí. ele não dizer que não sabia, que não Excelente. podia. Lá não cola mais, né? Então, não. Lá no condomínio que eu administro, não cola. Ele chegou, ele recebe. Recebe. A primeira coisa O que eu kit. peço é o e-mail. Me passa seu e-mail, porque ele já está... No dia seguinte, ele muda hoje, amanhã ele está recebendo a convenção e o regimento interno.
E como é que Isso você lida- é regra no Como é que condomínio. você lida com os conflitos lá no seu condomínio? Viu? Comunicação eficiente. É isso aí. Não, com certeza. Inclusive, quero mandar um abraço, pessoal do Centro de Mediadores. Existe um curso maravilhoso, que eu venho até fazendo na pós-graduação, que é exatamente, tem o CNV, que é a comunicação não violenta, tem outras matérias muito bacanas. Centro de Mediadores, indico para todo síndico aí, ou quem mexe com pessoas, advogados, engenheiros. É um curso maravilhoso, tá, pessoal? Vamos lá, como é que você lida com conflitos lá? Você chama lá, vamos fazer um momento de respiração profunda, vamos se abraçar, tudo se resolve? Ou não é assim? Não é bem assim, né? Porque assim, quando o condômino, o que está se sentindo agredido, ofendido, ele já chega com todas as razões. Aí você escuta e depois você tem que escutar o outro lado. É isso que eu sempre tento falar. Eu te escutei e agora eu vou ouvir o outro lado. Então, foi isso que aconteceu nesse conflito que eu disse da bateria. Porque ela queria que eu notificasse sem ouvir o outro lado. O que eu fiz no domingo? Eu falei, então, faz o seguinte, você faz a sua reclamação por escrito no e-mail do condomínio, eu vou solicitar que ele também faça e eu vou mandar para o jurídico. E o jurídico vai me dizer o que parecer, né? O parecer. Então, o parecer foi que os dois estavam errados. Né? Então, porque ela agiu de uma forma que ela não devia e ele também estava com aquele barulho que, querendo ou não, era um barulho intermitente, né? Que estava realmente trazendo transtornos. E aí, o que aconteceu? Ela queria que eu notificasse por escrito. Eu falei, não, ele será notificado verbalmente, porque é a primeira vez que isso acontece. Então, ele vai ser notificado verbalmente e, se continuar, você faz a reclamação novamente e, sim, ele será notificado por escrito. Mas, até lá, eu vou seguir a regra, e é a importante lei. você falando isso, é muito bacana, que as pessoas têm que entender. Você que está nos assistindo, existe um procedimento, não é a gente, é a lei, né? Isso. Aí você tenta explicar, mas não, você tem que fazer. É assim, né? Depois Você da BO, tem a que pessoa não quer fazer. É assumir meu isso. direito. Eu exijo que você faça, não é assim que eles falam para você? Assim que Eu funciona. exijo que você faça. Não. Então, vamos seguir a lei, porque seguindo a lei não vai trazer transtorno nem para você, nem para o O que condomínio. é certo, né? Tem O que é certo, o que é certo. Eu acho né? massa, não sei vocês, eu me amarro em a lei. Vou pra justiça, eu me amarro. Isso. Melhor coisa, sabe por quê? É. Um dia eu falei pro morador, cara, vai na justiça mesmo, porque acaba esse negócio de você acha que é uma coisa, eu acho que é outra coisa. Aí o juiz vai falar o que tem que ser feito. Se eu tiver errado, eu vou corrigir meu comportamento. Pronto, eu não vejo tá problema. resolvido. Isso porque fica assim, você acha que é isso, eu acho que eu tô certo, eu acho que tá. Então, cara, vamos lá, a melhor coisa que tem, Pronto. cara. Na paz. Aí ele fala, acabou, não vai ter discussão mais. Mas nesse conflito ela falou, eu vou para a justiça. Eu falei, é um direito seu. Ué. Vá, porque lá nós vamos Aí você ficar fala, sabendo o que realmente é demorou. certo, o que está errado. Exatamente. Pode tocar a Vamos. bateria? Não sei, a justiça vai determinar isso. Né? Isso, aí ela vai determinar se pode ou não pode, porque aí vai entrar os decibéis, né? Entra tudo. Tem que provar, né? Porque a Tem pessoa- que provar. Hoje, sim, Tem que tudo provar, acho tem que vai lá provar. e tem, É. tem umas custas, tá? O advogado de aqui não é barato Isso. não, tá nem Mas aí eu vou entrar contra o condomínio. Tá, você vai estar entrando contra o seu condomínio. Porque você vai ter que pagar as suas custas e as custas do condomínio. Também, então, né? Também. É, Então, você lógico. para pensar. Vale pra que você? para você, duas contas vale? Não é melhor a gente intermediar, tentar resolver aqui? Pra mim, isso É é isso papo aí. de quem é covarde. A pessoa Mas, não ó, tem coragem de entrar com a pessoa. Vou entrar com o condomínio. Covarde, não tem coragem de ir lá e conversar. Bater na Seja porta. adulto. É isso que eu falo. Que o problema do condomínio tem um monte de criança que não é adulto. Exatamente. Adulto é o nosso Isso. problema. Você tá aqui, vamos conversar? Vamos resolver a Condomínio parada é coisa aqui? de Aí adulto, meu quer amigo. chamar tudo a carga do condomínio. Exatamente. Isso. Tiago, ó, Outra coisa, pera aí, calma, Vamos só lá. um minuto. Vamos lá. E Que nesse agora ela que é a nossa forte, a pessoa mais importante, que é o síndico do nosso condomínio. é o aqui. síndico. Ó, O programa é outra do coisa. síndico. Como é que você lida com o grupo de WhatsApp? Eu não tenho um grupo de WhatsApp no condomínio. Aleluia, coisa boa. Porque assim, o que acontece? Quando eu assumi o condomínio, no mesmo dia criou-se um grupo. No dia seguinte, veio uma enxurrada de reclamação. E uma das reclamações foi assim, porque nós tiramos uma empresa e eu assumi. Eu acho que você não está capacitada para assumir o condomínio. Calma aí, deixa trabalhar, né? Ela- Dá um tempo pra avaliar, né? Aí ela nem estava na assembleia Sempre é assim. de votar. Pra cima. Eu estava viajando, não pude comparecer. Aí eu coloquei, pois é, você não estava, não pôde comparecer, então você perdeu a oportunidade de vir, ouvir o meu plano de gestão, votar ou não. Porque não era obrigação. Então, eu fui votada Foi e eu eleita, vou né? assumir. Então, eu fui eleita e vou assumir.
Então, assim, para não ter discussão, a partir de hoje eu não faço mais parte do grupo de WhatsApp. Eu vou criar um e-mail aonde reclamação, sugestão vai entrar. E a partir desse dia eu saí. Aí o grupo acabou. Então foi criado Só para um encher o teu e-mail, saco. foi. Então hoje eu tenho todos os condôminos no meu WhatsApp. Então se eu não tenho Faz a nem transmissão lista de direto, transmissão, não entendi. tenho. Para não dar problema, porque se você Não fala que não recebeu, né? Isso, então Entendi. eu mando de cada um por um, porque só são 25 unidades. mais Então eu prático. mando, vou então, lá o e mando tamanho para cada um, igual hoje mesmo eu recebi. Porque nós tivemos que trocar, teve um problema nos quadros de energias, teve que fazer aquela revitalização. Então todos os medidores foram trocados. Aí eu recebi de uma condômina, porque nós ficamos 3 meses recebendo só aquelas taxas que a Neoenergia cobra. E hoje chegou a continha de 3 meses para todas as unidades. Aí eu comecei, assim que eu recebi, eu mandei o comunicado. Conforme havia avisado, chegou, cada um vai receber os seus retroativos. Aí começou. Mas eu não sabia disso. Eu não fui avisada. Tu não pagou a conta baratinha, Aí né? eu Tu fui que era lá, barata, pois é, printei a Reclamou conversa. não, né? Fui lá, Mais printei. barato, né? O dia que eu mandei o comunicado que isso poderia acontecer, e mandei para a condômina. Está aqui, eu enviei para a senhora tal dia que isso poderia acontecer. Mas se houver, se a senhora acha que não está de acordo, a senhora pode entrar em contato com a Neoenergia e conversar com eles, que lá eles vão explicar o porquê que está sendo Esse que cobrado. faz a medição da luz, né? Eles Não é que eu. fazem a medição. E a continha chegou, e chegou salgada, Lógico, né? por 3 meses. 3 meses. 3 meses. A minha é um caso à parte. E quando você muda os medidores, o que acontece? A aferição, todas as vezes que você atualiza o medidor, a aferição aumenta. Isso. Por quê? Os instrumentos de medição do fluxo de energia são mais afinados. É isso mesmo. Entendeu? E é bem afinado, viu? Bem afinadinho. Mas a ideia é Nossa. exatamente essa E mesmo. aí aquela perda que você tinha, que você não pagava, que a concessionária também já contava como perda, porque eles têm uma margem de perda, né? Só que eles não transferem para você essa margem de perda. Eles aferem eletronicamente agora o máximo possível. Voltando para o WhatsApp. Ó pra você ver. Eu tava na minha casa, residência. Na minha casa, eu tava lá em Aurora, mandando um abraço, um lugar maravilhoso, Aurora Tocantins, relaxando, renovando as energias. Chega uma mensagem do cara bravo. Tiago, cadê o livro de ocorrência? Eu quero fazer uma ocorrência. Eu falei, tá bom, eu não trabalho com livro, tem um e-mail, você manda um e-mail lá, fala o que aconteceu. Eu falei, mas a minha curiosidade foi tão grande, né? Por que você tá tão revoltado assim? É porque fizeram um grupo de WhatsApp dos moradores aqui e colocaram a minha foto nele. E eu não permiti, eu vou entrar, eu pedir direitos, danos morais, não sei o que, tal. Eu falei, repete pra mim. Grupo dos moradores. Que eu tenho a ver com isso, meu jovem? Procura quem criou o grupo dos moradores. E fala quem criou lá. Eu não tenho a ver com isso, meu jovem. Eu não criei grupo nenhum. Nem de grupo eu participo, nem grupo eu tenho. Pra evitar isso. Então, cara, você tem que procurar quem? Quem botou sua foto lá e faz uma queixa. Não era mais fácil ele ter saído do grupo? Não, mas tem um direito de imagem dele, né? Tá Pois certo, é. né? Porque aí também eu quero chegar nesse ponto, né? Porque assim, né, doutora? As pessoas acham que grupo WhatsApp é terra sem lei. É. E não é. Não porque é. no caso dele tava certo. Isso. Ele tava falando com a pessoa errada, mas ele tava certo porque pegaram a foto dele e colocaram no grupo, sem autorização dele. Doutora, como é que funciona o grupo de WhatsApp? Como é que tá essa questão jurídica aí? Porque assim, não é terra sem lei não, né? Não, aí existem vários fatores aí que precisam ser analisados, né? O primeiro ponto é que já tem várias decisões judiciais que entendem que o administrador responde pelo que é colocado no grupo a partir do momento que ele não intervir, né? Então, vamos supor, o morador colocou a foto do outro, não era o administrador, mas cabe ao administrador, naquele momento, já fazer uma intervenção. Excluir aquela foto, né, bloquear o morador, mostrar que ele agiu de forma ativa para coibir aquela situação. Se ele não faz isso, ele responde juntamente com quem praticou o ato, né? E aí a gente tem desde questões relacionadas à imagem, porque aí não entra só uma questão do direito de imagem, entra também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que hoje a imagem é um dado sensível. Sim. Então, a partir do momento que você divulga, né, sem autorização e sem nenhuma hipótese
prevista na lei para que você esteja utilizando aquela imagem, é um uso inadequado, e a partir desse momento você está infringindo a lei. E você pode, sim, ser condenado por danos morais ou materiais, a depender do caso. Então, não é só a questão de divulgação de imagem. Às vezes, ofensas, palavrões, historinhas, né? Fofocas, tudo isso que é postado lá no grupo do WhatsApp pode ser utilizado hoje judicialmente, porque é um meio de prova plenamente admitido hoje no judiciário. Então, tá lá no WhatsApp, printa, grava, salva, joga no processo e já tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai, corta pra mim aqui, ó. Fofoqueiro, tua hora vai chegar. Vai ter que pagar danos morais, fofoqueiro. No seu condomínio, como é que você com os fofoqueiros lá no condomínio? Ou não tem no seu condomínio? Toma gente da paz. Lá tudo meu paz lá no Bob Marley. Assim, tem. Mas como não existe o grupo de WhatsApp, as fofocas ficam meio que assim... A moda antiga. A né? moda antiga, sabe? Fica fala, o fulano falou aquilo e tal. O síndico é o mais odiado, né? Então eu sempre sei que eu sou odiada. Não, que isso, cara? Que síndico é o amor, sempre tem aquele que não gosta de você. Então, assim, sempre acaba chegando até você. Ó, o fulano falou que você é isso, mas enfim. Nem Jesus Cristo agradou a todos, não vai ser nós síndicos que vamos agradar, né? Vou dar uma dica pra você, gente. Use o fofoqueiro ao seu favor. Espalhe coisas pelo fofoqueiro. Esteja atento que ele tá minando coisas ali, entendeu? Então você vai pegando ali. Mas o fofoqueiro, o gosto do fofoqueiro é que ele ajuda, fala, mas não é velho. verdade. Não, mas você tá ali Aí captando. você dá uma informação, ele Tem inverte. fumaça, horrível. fogo. Começa a pegar um dos fofoqueiros. Eu conheço os fofoqueiros dos meus condomínios. Eu chego lá, eu vou na hora dos caras, estão lá. E aí, tudo bem? Como é que tá? Fofoqueiro, tá tudo bem? Ó, fiz tal coisa, isso aqui. Eu falei junto, tá? Usa estratégia, usa mente, a seu favor. Outra coisa, Rose, pra você, qual é a maior dor do síndico hoje? Como? A maior dor do síndico hoje, pra você? A maior dor do síndico hoje é quando ele tem que criar uma taxa extra. Porque é dor mesmo, dor de cabeça. É verdade, mexeu no bolso, né? Porque ninguém quer, né? Nem mesmo o síndico quer, né? Então, assim... Infelizmente, quando eu assumi o condomínio, por ser um prédio muito antigo, de 40 anos, ele tem toda uma estrutura. O Diógenes sabe como é que é o funcionamento de lá, né, Diógenes? Um pouco então, mais assim, encrudecido, né? isso. Justamente porque tem muito tempo e você percebe que as pessoas não têm a percepção natural da evolução do prédio, das necessidades técnicas. E o síndico, às vezes, entra sem o preparo para ensinar, para transmitir essa comunicação que ela está falando exatamente, que é a questão do conflito. E aí, para você ter uma ideia, tanto que esse conflito é importante, que eu ia falar aquela hora, é que lá na NBR, que elas colocam no livro, e aí já é um olhar mais de engenharia, explicar o porquê daquele mecanismo. Lá no plano de gestão de obras, quando você vai no final ali, fala que tem uma frase que fala assim: todos os trabalhadores foram orientados às rotas de fuga. Já viram isso? Por quê? Porque é como você estava falando, por isso que eu queria pegar a ideia dela no bloco anterior, né, da Rose, que é o seguinte: por que tem esse artigo? Você já parou para pensar? Tudo ali é analisado dentro do direito, do comportamento humano e da necessidade da obra. Então a NBR 16280 ela é uma obra-prima para a nova sociedade. Eu digo que vai ser, igual a gente fala aqui, a revolução dos condomínios. Né? Acho que eu vou usar esse jargão, se o Thiago autorizar, para colocar na base do livro. Fiscalização de obras, a revolução dos condomínios. O que tem a ver, né? Passando Porque aqui é inteligência emocional, a revolução dos condomínios. Negocia-se, né, Thiago? Lá no livro Negocia-se. vai ser assim, ó, fiscalização de obras, a revolução dos condomínios. Porque, pessoal... Mas está autorizado. Aqui, ó, tá registrado, pode utilizar. Sabe por que isso? Porque é o seguinte, os advogados estão aqui, fizeram um trabalho maravilhoso, eu vou puxar um gancho que é desse tamanho para você. Sabe por que no plano de gestão de obra tem uma informação assim que todos os funcionários foram orientados na rota de fuga do apartamento? Porque é o seguinte, pega comigo, se você vai visitar alguém que o apartamento é diferente, a planta que você não conhece, quando você vai sair você não desorienta para achar o elevador? Agora imagina o pedreiro que trabalhou hoje nesse apartamento, no prédio Vitor Hugo, e amanhã ele trabalhou numa azaleia lá em Taguatinga. É uma questão de segurança, né? Certo? A planta é diferente. O formato não é o de 40 atrás do Vitor Hugo. O Vitor Hugo não é isso, tá, pessoal? É só um exemplo, tá? É tipo um X. Vamos trocar de edifício X para edifício Y. Edifício Y foi feito com arquitetura pós-moderna lá de 20 anos atrás. O edifício Z foi feito aqui em Águas Claras, super atualizado, contemporâneo,
tem 6 meses que foi entregue. Você acha que a planta, o corredor, o formato, a saída de incêndio, o equipamento é o mesmo? Não é. É diferente. Então, até para defender a vida do operacional, do profissional, do ajudante de pedreiro, do pedreiro que está ali, ele pergunta no plano de gestão de obras se ele foi orientado a como sair do apartamento em uma situação de emergência. Sabe por quê? Porque quando você bota um profissional, ele vai orientar a equipe dele. Quando é você, meu amigo, que está fazendo a sua obra, de quem é essa responsabilidade? É sua, não é da síndica, não é do advogado, é sua, de perceber que o profissional que está no seu apartamento não tem a mesma capacidade que você de sair do apartamento em segurança quando toca o seu alarme de incêndio. Então, isso é o quê? Obrigando a quem vai fazer a reforma a ter uma comunicação assertiva em favor de preservar a vida. A vida de quem? Do funcionário. Porque o funcionário não sabe que ele vai sentir essa desorientação quando for sair. E nós temos relatos de casos de pessoas que morreram no prédio, porque eram fora da comunidade, eram pessoas que foram prestar serviço, e elas não sabiam onde eram as saídas. Então, comunicação assertiva, a doutora está perfeita, ela tem que ser feita. E ela vai para todas as áreas da vida, desde quando você entra no condomínio que assume a gestão, até, e aí vai a cereja do bolo para você que está até aqui quase no finalzinho do programa, até a entrega da gestão, não é prestação de conta. Está aqui a Rose, que é minha aluna, eu tenho orgulho de falar que ela é uma aluna que estuda mesmo, e ela não presta conta de pagar contas, ela não presta conta do condomínio, da finança, do extrato. Não é só isso, ela vai prestar conta da gestão dela. Do primeiro mês, o que é que ela fez, como estava, qual foi a metamorfose da passagem dessa gestão até a entrega para o próximo gestor. Agora fala uma coisa muito bacana, que é a inadimplência, né? Igual o Jorge começou a contar uma história muito bacana, né? Que uma vez o condomínio não lembra, né? Eu acho que o bicho que tem amnésia é condômino, né? Ele nunca lembra do passado, do que foi feito, né? Tipo assim, eu tô em condomínio que tô 3 anos, fizemos reforma, o cara, não fez nada. Eu falei, o quê? Tá de sacanagem com a minha cara? Dá 2 passos pra fora, você lembra como é que era? Desculpa, eu tinha esquecido. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Resultado, né, filho? Cala a boca de todo mundo. Como é que você lida com a inadimplência? Eu não tenho inadimplência. Coisa maravilhosa. Olha aí. É? Mas por que eu não tenho inadimplência? Por conta que eu contratei um jurídico. Quando o jurídico entrou no condomínio, ele conseguiu zerar a inadimplência e ficamos zerados na inadimplência. Porque Exatamente. quando você cobra um condomínio, e aquele condomínio sabe que um outro foi para a justiça, meio que ele fica meio receioso. Né? Isso acontece. Então, assim, graças a Deus, hoje eu não tenho inadimplência. Você vê como é que a gente tá Nem falando, pode, né? né? A gente tem que Porque começar, né? Senão, as contas não fecham. E assim, Rose, a gente tem que começar a entender que é exatamente isso, né? O jurídico tá para ajudar, Isso. o engenheiro tá para ajudar, né? O seguro tá para ajudar, o banco tá para ajudar, a garantidora. São elementos que tá aí para ajudar o síndico, né? Isso. Não precisa carregar esse fardo. E outra coisa, não precisa fazer a cobrança, contrate alguém profissional. E assim, quem está nos assistindo aí, que você é síndico, que mora em condomínio, é um investimento que a gente faz, né? Doutora, fala um pouquinho, eu vi também no seu capítulo, está falando sobre inadimplência, né? Fala um pouquinho sobre isso. E a inadimplência, a gente fala que não é uma crise. Na verdade, ela é uma causadora de crises. Pô, falta dinheiro, começa a ter problema, né? Porque a inadimplência, eu acho que é um dos principais problemas, né? Enfrentados numa gestão, né? Exatamente por isso, porque a partir do momento que você faz uma previsão orçamentária, você conta com aquele valor para que você pague as despesas ali ordinárias, né? A despesa do mês. A partir do momento que essa inadimplência começa a crescer, você perde o controle dessa inadimplência, ela foge daquela previsão, né, que normalmente você coloca no orçamento, um percentual que você já sabe que vai ter de inadimplência. Pelo histórico, né? Pelo histórico do condomínio, que é uma das coisas também que você deve analisar na hora que você vai fazer uma previsão orçamentária, qual o histórico de inadimplência do condomínio. Porque o condomínio adimplente paga pelo inadimplente, né? Então, assim, é importante a gente destacar isso. Então, como você perde o controle dessa inadimplência, os problemas começam a surgir. Né? Porque a partir desse momento você para de ter caixa para pagar as despesas normais com o teu empregado, para de ter caixa para fazer a tua manutenção preventiva que precisa ser feita, né? Você acaba inadimplindo um contrato com um prestador de serviço, paga juros, né? Paga juros, correção monetária, às vezes você sofre uma demanda judicial em razão dessa inadimplência. E o problema ele vai só crescendo. Então, assim, a nossa concepção é que a inadimplência ela é o problema dos problemas. Então, ela precisa realmente ser controlada desde o início. E parte disso que você falou, Rose, a partir do momento que você tem um jurídico e os outros moradores
moradores eles percebem que eles estão sendo cobrados judicialmente, né, que tem Isso. alguém ali fazendo controle dessa inadimplência, eles passam a rever, né, essa forma de pagar o condomínio. E eu sempre falo que também uma Dá uma atençãozinha especial, né? isso. Dá uma Pois é, atençãozinha tem pontos especial. importantes na hora de você controlar a inadimplência, Sim, né? sim. Primeira coisa, quando você faz a previsão orçamentária, você deixar bem claro para o seu condômino o que é que ele está pagando ali. Porque eu recebo muito esse questionamento. O que que tem na taxa de condomínio? O que é que compõe a taxa de condomínio? Então, muitas vezes, a pessoa realmente não sabe. Mas não sabe porque não vai para a Só Assembleia. reclama, né? Tudo bem, não sabe né? porque não tem interesse Não para sabe depois porque reclamar. não tem interesse porque não vai para a eu não Assembleia. sabia. Então, assim, sempre é bom horrível. o síndico ele saber exatamente o que tem ali, o que compõe a taxa, até para ele explicar isso, né? Na hora que o condômino chega e fala, você sabe o que você está pagando? Então, eu vou te falar o que é que você está pagando, né? Você está pagando isso, isso e isso. Outro ponto, você, na hora que fecha essa previsão orçamentária, você já tem formas de melhorar a cobrança. E aí eu já falo da cobrança judicial. Porque se você faz uma previsão orçamentária bem feita, você com essa ata você já executa, você não cobra. Verdade. Né? Então, assim, também na elaboração da ata você precisa de um Você direcionamento. perde menos tempo, né? Então, você entra com o processo de execução, a partir do momento que você entra com o processo de execução, você já pode averbar na matrícula do imóvel da pessoa a existência daquela execução. Aí, meu amigo, paga rapidinho. Você já tem Isso. como, no ajuizamento da execução, já requerer uma certidão para negativar o nome dele. E mete bronca, né? Exatamente. Então, assim, você tem meios para você melhorar essa cobrança. E a partir do momento que você agiliza essa cobrança, você coíbe a inadimplência. Exatamente. Aí, amigão, você acha que é o síndico? Não, é a lei, cara. Você não pagou, tem que pagar. É o síndico, é chato? Não. Inclusive, você paga ele para fazer a gestão de tudo isso. Exatamente. Seja bem-vindo. Chama-se condomínio. Regras. Condomínio. Regras, beleza? Se não Exatamente. pagar, vou informar vocês. Se não pagar, a justiça creu. Esse dia eu fiquei tão feliz. Não tava esperando. Cheguei lá, R$4.000 na conta. Assustei. Oi. Opa! Que dinheiro aqui a mais, velho? Inadimplência. Pegou na Bloqueio. justiça, bloqueio. Oh, fiquei tão feliz, obrigado, Deus. Tive que pagar uns funcionários lá, um serviço. Falei, então na hora certa. Pois é. E já vi prosseguimento da grana. Já falei, E não e tem as nada a ver pessoas- com você estar triste, tá? Tem a ver com cumprir uma função. O administrador depende do dinheiro para executar a função e não tem a verba. A verba chega e fica feliz. inclusive, isso vai ajudar você, porque eu fiz benefício para Pra o todo condomínio onde você mundo, né? mora. E é importante ressaltar, viu, Tiago, que dívida condominial é uma das poucas exceções que permite a penhora do imóvel. Então, não adianta alegar que é bem de família, não adianta dizer que, e onde é que eu Só vou tenho morar? esse. Né? É uma dívida relacionada ao imóvel. Então, se você não pagar, vai ser penhorado. E aí, um adendo aí, eu estaqueio tudo, estaqueio todo mundo, tudo que tem no mercado aí, eu recebi um e-mail e fiquei feliz. Entende? Já uma jurisprudência, que já foi, acho que foi já passado em São Paulo, que pode pegar 10% do salário. Permitiram isso, né? Para pagar, né? TJDFT já permite bloqueio até 30% do Aí, ó. salário. pra Melhor que pagamento mais, de que dívidas. 10, agora é 30. Pois é. Aqui, a depender do caso. Aí Entendi. você precisa demonstrar, por exemplo, né, a pessoa ganha 10 mil. 30 e aí, mil ela pode pagar para bater, aí você né? vai falar, olha, excelência, ele ganha 30 mil reais, 10 mil, né, esse valor aqui, 30%, não vai prejudicar a subsistência dele. Então, você precisa demonstrar que aquele valor que está sendo penhorado não prejudica a subsistência. Então, aqui eu já tive processo de bloqueio de 30% do salário. Vem E se pra for cá. verba alimentar, Ó. pior ainda, hein? Gente, vamos que vamos para a reta final. Meu amigo Wagner tá nervoso ali já, porque o homem é empresário e gosta de trabalhar. E tá triste que hoje não teve treta, hoje teve conhecimento. Temos que agregar aqui um com os outros. Sou sempre, Rose, muito obrigado por estar aqui. Eu que te aprendo com você. agradeço. É o que eu falo, ser síndico, gente, não é sobre escolaridade, é sobre experiência de vida. Eu aprendo com você aprende comigo. Sempre. Vamos nos unir, né? Vamos nos unir para a gente poder criar um universo condominial com mais produtividade, com mais valor, com mais assertividade, um ajudando o outro, né? E nossa ideia do canal que é isso, a gente promover esse conhecimento. Fica à vontade, deixa a mensagem final para os síndicos que estão nos assistindo do Brasil e do mundo. E também de Marte, vai ter agora um condomínio de Marte, se quiser ir para lá. Olha, Olha aí. Eu vou. tentador, é Eu queria tentador. fazer uma pergunta para a Rose. Rose, nesse meio de mercado condominial, o que tem deixado você mais fortalecida para gestão? Boa pergunta. a engenharia. Eu não sabia disso, hein? A engenharia. Porque a engenharia, ela abrange
Quer desconto no contrato. Não tem nada a ver. Ainda não fechamos. Você sabe por que eu perguntei? Eu perguntei quase que, não estrategicamente, mas porque eu também faço que nem você, eu levanto o dedinho para aprender. Eu estou no mercado, como a doutora também está no mercado. Então a gente tem a obrigação de ler os parâmetros, né? E entender o que a gente pode melhorar. Naturalmente, o ruim sai do mercado. Naturalmente, os falastrões, os doutores que não entendem tanto, vão sair do mercado ou eles vão se especializar. E eu acredito, Tiago, que igual você falou, aí, o síndico tem um conhecimento natural e etc. Mas existe também uma filtragem natural, porque as tecnologias mudam, as legislações mudam, tudo é dinâmico. Na engenharia é hiperdinâmico. No direito, a pandemia já contou tudo, né? Dinâmico. Você tinha um jeito de trocar condomínio antes da pandemia, agora você tem outro. É 90% diferente, tá? E aí o que acontece? A gente precisa olhar no mercado o que tem fortalecido os síndicos, né? Para poder levar. Tem síndico que tem 30, 40 condomínios, 20 condomínios, 5, 10 condomínios. Tem síndico que tem um, mas ele às vezes tem a mesma dor. Entende? Ele tem a mesma dificuldade. Então, a pergunta é o que tem te fortalecido? Porque como eu trabalho no meio, estou no programa, a gente está sempre ali se ajudando com os advogados e tal. É interessante ouvir de quem está na gestão e recebeu um não igual você não está preparada para administrar o que ela falou, né? E aí, como que você está se sentindo mais preparada? É mais ou menos essa a pergunta. Entendeu? Por que engenharia? Porque a engenharia puxa meio que tudo, né? Puxa a parte de direito, porque você precisa saber as normas, né? As regras, as leis que regem tudo aquilo ali. E um condomínio, se ele não tiver uma engenharia boa, ele não funciona, porque para você mexer numa obra, você precisa saber o que você vai mexer e como que você pode fazer. Aplicação de material, isso, como, né? Como... Você vê, ele deu um exemplo muito bacana hoje da permeação. Isso. Não é o material que é ruim, é a forma de aplicar que foi errada, né? O Então, tempo assim, de preparo, tem isso né? também, né? Você tem o melhor material do mundo, você não sabe aplicar de forma correta, Por né? vídeo, a gente conseguiu ver que o tempo de preparo é ruim, Você entendeu? vê, né? E assim, na engenharia ele te diz o tempo que você tem que mexer numa fachada, que você tem que fazer uma caixa de água, que você tem que fazer reservatório, que você precisa ver se a sua rede de esgoto está funcionando. Então, assim, por isso que na engenharia, hoje, para mim, é importante por isso. Ainda mais por ser um prédio antigo. E mesmo prédios novos, né? Porque ele precisa continuar E a funcionando. manutenção, ela é constante, Ela é nunca para, constante, né? né? É constante. E assim, por que hoje a engenharia? Porque o jurídico eu já resolvi. Eu tenho. Tá vendo aí? O olho brilhou, Entendeu? rapaz, ali, ó. Porque o jurídico ela já tem, gente. Isso, entendeu? Porque é um seguindo o outro. Tem que ter o jurídico, sim. Foi muito difícil eu trazer o jurídico para dentro do condomínio porque eles não queriam. Por que ter que pagar um jurídico? Sim. Independente da gente ter uma causa ou não, o jurídico tem que estar ali para... É prevenção, gente. Justamente. Prevenção. Na verdade, é não ter a causa. É para Isso. evitar a causa, que é mais caro, E né? quando você contrata uma empresa, você precisa do jurídico para analisar se aquele contrato que você está assinando está de acordo com o que realmente... que você não sabe tudo. Todas as Gente, ó, manutenções uma Isso. coisa, outra coisa, tá falando de contar coisas simples. Eu já oriento todas as pessoas que me procuram. Antes de fazer qualquer multa, qualquer notificação, procura o advogado. Porque hoje até a forma de você falar pode virar um dano Exato. contra você. Contra você. Tem que Contra falar você, eu falo certinho. condomínio, né? Isso. Assim, a forma, as palavras, que jeito se vai conduzir a situação para não gerar um dano para o condomínio. Então, assim, é prevenção. E prevenir sai mais barato, meu jovem. Justamente. Então, por isso que eu te falei que no problema que teve, o que eu falei? Eu vou primeiro consultar o É que jurídico. forma lidar com isso, né? Isso, para saber como que nós vamos resolver. Então, como o jurídico hoje já está resolvido, graças a Deus, agora eu preciso, né? Está meio que resolvido, porque agora, como eu estou com o Diógenes, então assim. O centro de desconto vai ter. Isso. Depois do programa. Então, assim. Hoje, né? Então, assim, o que me traz mais conhecimento é nessa parte da Então, engenharia. ó, olha para aquela câmera ali e manda mensagem para o amigão Cíndio, amiga Cíndio, tá nos assistindo aí, ó. E pode ficar tranquilo que agora é 20% de desconto. Vai lá, fica à né? vontade. Olha aí. Bem, o que eu tenho a dizer para os amigos e amigas síndicas é que administrar é um ato que você aprende todo dia, né? Só o fato de você acordar, respirar, você já está aprendendo com o fato de poder respirar. Então, basicamente é isso. O síndico que não tem conhecimento, procure conhecimento, vá estudar, vá se capacitar,
Porque hoje em dia, conhecimento é tudo, né? E ninguém toma o seu conhecimento. Exatamente. E é Então, isso aí. vamos para isso, vamos nos capacitar. Gratidão, meu amigo. Eu amo conversar com vocês. síndicos. Inclusive, pessoal, tem uma playlist no nosso canal no YouTube que é de síndico para síndico. Já falei com mais de 70 síndicos aí, Brasil afora, porque a ideia é isso, é aprender um com o outro, né? Às vezes o cara fala uma coisa, pô, que legal, vou aplicar isso aqui. A pessoa fala uma coisa que, pô, que legal, vou aplicar. Eu já aprendi as coisas com a doutora aqui hoje, ó. Achei interessante hoje de pagar, né, os funcionários anualmente, para não virar bola de neve. Isso. Já aprendi isso, né? Então, assim, toda hora a gente tá aprendendo, né? Doutora, fica à vontade aí, suas considerações finais, fala mais um pouquinho do livro, vende seu peixe, fica à vontade aí. Bom, o livro, né, como a Maísa falou, ele está esgotado na editora, mas pode entrar em contato com a gente, né? Temas práticos para síndicos, então tem tudo aqui, né? É uma visão Tem de advogados atuantes na área de condomínio e trazendo alguns tópicos que entendem ser relevantes, né, para o dia a dia do condomínio. Então, tem falando sobre assembleia, tem falando sobre aplicação de penalidades, tem um monte de coisa aqui. E agradeço pelo espaço, né? Eu acho, ou melhor, eu acredito que o conhecimento é a melhor moeda que você pode ter na sua vida, o melhor recurso que você pode ter. E o síndico, para evitar problemas, para evitar crises, para evitar confusões, às vezes até pagar com seu próprio patrimônio, né? Sim, porque o síndico ele pode ser responsabilizado. É muito importante que você tenha esse olhar preventivo, né? E como você adquire esse olhar preventivo? Se cercando de profissionais capacitados, né? Então não adianta você contratar porque é mais barato ou porque eu faz tudo, né? Então um acidente de trabalho com aquele faz tudo pode comprometer aquela verba que o condomínio tinha ali para conseguir sobreviver durante um ano. Às vezes pode até vir a afetar o patrimônio do próprio condômino, né? Sim. Que é uma das coisas que a gente aborda aqui no nosso artigo, é que o patrimônio, o apartamento do condômino, ele pode ser usado para responder por dívidas do condomínio. Então, a partir do momento que se executa uma dívida, o condomínio não tem patrimônio. Qual é o patrimônio que vai responder? É o dos condôminos. Então, os condôminos eles precisam ter essa consciência que eles também precisam investir nesses profissionais. Né? Então, não é só um dever do síndico, é um dever da coletividade. Fala o Instagram. É Rose Damasceno _ADV. E toda semana a gente também faz uma live chamada Alô Morador, que a gente traz alguns temas. Alô Morador? Cara, é uma coisa incrível, né? Porque é bacana que é a sinergia do mundo, né? Porque eu tava pensando, cara, eu vou chamar o pessoal do Alô Morador. Somos nós. Eu lembro que eu falei aqui de vocês aqui no que vocês fizeram uma live do Dr. Cláudio, né? Uhum. E eu tava pensando, cara, nos próximos programas eu vou chamar esse pessoal aqui. Que bacana, legal. Parabéns. Eu e a Maísa que fazemos o quadro, né? A gente sempre traz um convidado. Legal. Já estão convidados. Olha aí. Né? Vamos marcar um dia e a gente fala sobre condomínio numa linguagem mais tranquila, mais leve, que é exatamente para o morador, para a pessoa que vive em condomínio, para que ele entenda como é o condomínio, para que ele tire dúvidas se ele tiver, porque a gente fala muito para o síndico, né? Mas o condomínio ele também precisa entender e conhecer. E a maior parte do condomínio é os condôminos, né? Exatamente. 99% é os condôminos. Não, é uma coisa interessante que ela falou aqui, juridicamente, as pessoas, às vezes você passou um pouco pela fala e não entendeu muito que o CNPJ do condomínio responde às demandas de sua responsabilidade com o patrimônio do condomínio, que é o seu patrimônio particular. Exatamente. Então, para de querer economizar no ajuste administrativo do seu patrimônio e faça o papel correto. Na hora da cervejinha você quer Heineken, na hora do telefone você quer iPhone, na hora de comprar o carro você quer o mais completo, na hora de administrar o seu patrimônio você quer gastar o mínimo possível. Não dá muito certo. Jorge, fala o teu Instagram pra galera. @Condominial Engenharia. Vem pra cá que tem muito pra você. Então aqui as nossas testemunhas, que nosso conteúdo lá é gratuito, é de ponta, você vai buscar na literatura, tá tudo lá dentro e você tá perdendo porque não tá lá. @Condominial Engenharia. Vem pra cá que é pra você. Fala, amigão síndico. E aí, estamos retornando nosso programa? Não deixa de adquirir, temas práticos para o síndico. O livro maravilhoso, minhas amigas aí. Alô, morador. Segue lá, que é muito bacana. Rose, muito obrigado. Doutora, muito obrigado. O doutor tá ali no campo, ali no reserva, já teve aqui no titular. Descansando. Muito obrigado, doutor também, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Energia Positiva. Até o nosso próximo encontro. Foi uma edição do nosso Inteligência Condominial. Energia Positiva. Valeu.